Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos os amados telespectadores do programa Nova de Paz. Nessa oportunidade tão abençoada pelo nosso Deus, estamos dentro do bloco Perfil Ministerial. E nesta manhã abençoada, com o nosso amado, querido pastor Altair Germano, que faz parte da nossa equipe, e vai falar um pouco da sua vida ministerial e contar um pouco da sua história de vida para todos nós e para você, amado telespectador. Pastor Altair Germano, Pai do Senhor, seja bem-vindo aqui nessa oportunidade. Amém. Como entrevistado, né? Pois é, Pai do Senhor Trajano, nossas saudações também a todos aqueles que nos assistem, aos nossos amados irmãos em Cristo Jesus e a todos os nossos companheiros de ministério, e também a todos aqueles que também não são evangélicos, mas que prestigiam aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, o programa Nova de Paz. Pastor Altair, graças a Deus, né, o seu currículo, o senhor é teólogo, professor, escritor, pedagogo, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco, pastor, da sua trajetória de vida, onde o senhor nasceu, como se deu a sua experiência com Cristo. A gente aqui tem alguns minutos para falar um pouco da sua vida ministerial. Pois bem, é bem melhor quando se está na cadeira do entrevistador. A do entrevistado talvez não é tão confortável, mas eu gostaria, nesses minutos assim que nos são facultados, de falar um pouco sobre essas questões pessoais. Eu nasci no dia 21 de abril do ano de 1966, na cidade de Recife, Pernambuco, mas desde cedo, em virtude de dificuldades, tive que ir acompanhando os meus pais para o interior do estado, onde praticamente vivi a minha infância. Naquela época, cultivando em roçados, né? Tenho experiência nessa área, caminhando, indo e retornando em charrete, guiados por jumentos, e enfrentando toda a dificuldade do nordestino, até que Deus criou uma situação para que pudesse retornar para a capital. E agora, há poucos anos, eu descobri que a situação foi resultado de uma pressão da minha mãe sobre o meu pai, que um dia decidiu que não desejaria para nós o mesmo destino ou dificuldades que eles vivenciavam. Então, de forma muito contundente, ela convenceu o meu pai a retornarmos à capital, e aqui obtivemos aquilo que toda criança, todo adolescente precisa obter, que é educação. Meus pais, apesar de não terem tido a oportunidade de estudar, de ter uma boa formação, minha mãe até pouco tempo era analfabeta e meu pai com o primeiro grau incompleto, conseguiram dar a mim e as minhas duas irmãs, a Cristiane e a Erinalva, quem também viu meu abraço, conseguiu nos dar uma boa educação e nos possibilitou alcançarmos hoje as nossas conquistas em termos de vida acadêmica e de vida profissional. Minha conversão se deu por volta dos 22 anos de idade. Eu fui criado num lar onde minha mãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas meu pai foi mais resistente, e apenas com 22 anos eu vim a ter a minha experiência com Cristo, uma experiência também muito forte, resultado de uma leitura pessoal da Bíblia Sagrada. Eu fui investigar na Bíblia os Evangelhos, e nessa investigação eu tive um encontro com Cristo, e graças a Deus até hoje estamos caminhando com o objetivo maior de chegar no céu. Na verdade, a sua experiência com Cristo se deu lendo a Bíblia, pastor Altair? Lendo a Bíblia. Eu costumo dizer que eu nasci de novo lendo a Bíblia Sagrada, e o texto que marcou a minha conversão é exatamente o texto da conversão do Saulo de Tarso. Eu costumo dizer que eu caí por terra junto com Saulo ali na estrada de Damasco, e ao me levantar não era mais o mesmo homem, não era mais a mesma pessoa. Glória a Deus. Pastor Altair, o senhor é casado, né, com a irmã Elizabeth, pai de Álvaro e do Paulo, né? E filho do saudoso irmão Benedito, né? Isso. Meu pai já está com o Senhor. Tive o privilégio de, logo após a minha conversão, tive o cuidado, melhor dizendo, logo após a minha conversão, de orar a Deus e de pedir que Ele me desse uma esposa, porque desde cedo, através dos mais diversos meios e formas, o Senhor foi sinalizando de um projeto, de uma obra a nível ministerial na minha vida. Eu guardei isso. Deus falava com os irmãos por sonhos. Já como novo convertido, pastor? Novo convertido.
ainda nos primeiros anos, no primeiro ano de fé, o Senhor já colocou no meu coração uma convicção. Guardei isso, só que ele não falou só para mim, ele falava para outros irmãos que me procuravam e testemunhavam disso. E diante dessa realidade, e com o coração temente diante de Deus, eu comecei a pedir a Ele que Ele me orientasse na escolha de uma esposa, aliás, que Ele escolhesse para mim, porque eu saberia, já tinha o discernimento e o entendimento de que uma esposa dada por Deus seria fundamental para tudo aquilo que o Senhor teria executado na minha vida em termos de projeto ministerial. E aí veio a irmã Elizabeth, e com ela vieram os 2 filhos, o Álvaro e o Paulo. Casamos no Senhor, honramos a Deus e a igreja, e o Senhor nos deu 2 grandes bênçãos, que são esses 2 filhos. O Álvaro agora está com 17 anos, caminha para os 18 em dezembro, e o Paulo Germano com os seus 16 anos de idade. Os 2 uma bênção, bons filhos, obedientes e solteiros. Glória a Deus. Pastor Altair, nessa trajetória sua, de novo convertido, já tendo a convicção da sua chamada, ali, uma chamada para o ministério, a questão do seu cuidado de esperar em Deus, a pedir a Deus a sua companheira e tal. Como se deu, pastor, nesse termo, o seu caminhar dentro da igreja, como também se deu a sua chamada para servir como obreiro da casa do Senhor? Nos primeiros anos também de fé, ainda muito recente, muito novo na fé mesmo, eu falo sempre isso, dentro do primeiro ano ainda de fé, aos 3 meses de convertido, o Senhor me batizou com o Espírito Santo num círculo de oração ali na congregação de Paratibe 1. Costumo dizer que de Paratibe veio 2 grandes bênçãos para a minha vida, né? O batismo com o Espírito Santo e a esposa. E meses sucessivos eu já comecei a receber na igreja minhas primeiras oportunidades na sala de aula da escola dominical, no espaço do Almadal, ali para testemunhar da minha conversão. Eu era uma pessoa muito conhecida no bairro em que vivi, né? Aqueles que me conhecem sabem que minha vida pregressa ao Evangelho não foi uma vida desregrada. Eu fui muito comedido, era um jovem temente a Deus e muito envolvido na prática esportiva, né? Fui atleta do Clube Náutico Capibaribe, do setor de remo, inclusive fui campeão pernambucano da classe de estreantes em remo. Isso quando jovem, pastor? Quando jovem, por volta dos 17 anos de idade, eu estreiei no Clube Náutico Capibaribe em competições estaduais em termos de remo, fui campeão pernambucano de remo na categoria de estreante, para logo em seguida migrar do remo para o voleibol, ainda no Náutico. E depois eu migrei do Náutico para o Esporte Clube do Recife, onde, como atleta do voleibol do departamento juvenil e adulto, nós conseguimos aqui, junto com aquela equipe por volta do ano de 85, 86, 87, angariar vários títulos aqui no estado de Pernambuco, no Nordeste, e viajamos até pelo Brasil para disputar campeonatos brasileiros. Na realidade, o meu projeto de vida era um projeto para a área esportiva. Eu almejava clubes no Sudeste e até a seleção brasileira, mas aí o projeto foi interrompido por um projeto maior e melhor, graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Altair, e como se deu a sua chamada especificamente para o ministério? O senhor falou que já de cedo tendo oportunidade dentro do ensino na escola bíblica dominical, o trabalho da mocidade também. Conta um pouquinho, pastor, da chamada para o ministério na sua vida. O que acontece? Com as primeiras oportunidades para testemunhar na igreja, eu tive, graças a Deus, o privilégio de ter acesso e de ter uma consciência formada em relação à importância da leitura, desde cedo. Então, eu era um estudante da Bíblia, não tive a oportunidade imediata de estudar no seminário, mas era um autodidata. Então, li muito e essas leituras me ajudaram bastante. Então, foram essas leituras que fizeram com que os meus líderes fossem percebendo o desenvolvimento dentro da obra de Deus, e com isso vieram as primeiras oportunidades. Veio a oportunidade para ensinar na escola bíblica dominical, a oportunidade para ser cooperador da lista mirim ou lista local, como é bem conhecida do nosso meio assembleiano. Isso na congregação de Jardim Paulista? Tudo em Jardim Paulista abaixo. Em seguida veio a oportunidade de ser líder da mocidade ali, daquela igreja. E ficamos ali por 6 anos ininterruptos, com várias responsabilidades simultâneas: juventude, escola dominical, evangelização, até que houve da parte de Deus um trabalhar onde, pela empresa, eu fui transferido para a cidade de Natal. Em Natal, com 6 meses que estava lá, eu fui separado para auxiliar oficial na congregação do Pirangi,
próximo do conjunto residencial Serrambi, ali em Natal. E depois a mesma empresa me transferiu para Fortaleza. Em Fortaleza eu morei quase um ano e fui separado para o diaconato em Fortaleza, para logo em seguida ser transferido de volta para Pernambuco. Então, retornando para Pernambuco, retornei para Abreu Lima, para a congregação do Jardim Paulista Baixo, onde servi, vim com carta de diácono, aguardei o reconhecimento do diaconato que aconteceu no ano seguinte. Isso já estamos em 97, e em 98 trabalhamos ainda como diácono, dirigindo a congregação do Jardim Paulista Alto. Substituímos ali o então evangelista João Nicolau. E no ano de 99, com o triste episódio do assassinato do pastor José Zito, em maio de 99, nós fomos direcionados para dirigir a congregação de Maranguapium. Só que meses antes, em janeiro, nós fomos separados para o Ministério do Evangelista. Eu não tive o privilégio de servir dentro do nosso modelo hierárquico ou modelo de governo eclesiástico como presbítero. O pastor Isaac Martins Rodrigues, na época, entendeu, junto com o pastor Roberto, que era seu vice-presidente, que nós deveríamos ser separados de diácono para o Ministério do Evangelista. Isso aconteceu em janeiro de 99. Em maio, como já falei, com o falecimento do pastor Zito, ainda como um ministro jovem, nós enfrentamos o grande desafio de dirigirmos a congregação de Maranguapium, onde na época só tinha uma congregação que era Vinda Brasil, e nos 5 anos que passamos lá, saímos deixando cinco congregações. E também nesse mesmo ano de 99, no final do ano, em agosto, nas comemorações dos 30 anos de ministério do pastor Isaac, nós fomos separados para o ministério de pastor. Então foi uma coisa assim inusitada, foi a mão de Deus. No mesmo ano tivemos uma consagração para evangelista e para pastor. E depois de Maranguapium, fomos dirigir a congregação de Caetés 1, e depois, já agora com o pastor Roberto como presidente, dentro de necessidades que surgiram, retornamos para o Jardim Paulista Baixo, onde, naquela congregação onde nascemos na fé, onde lá tivemos todo o nosso lastro e fundamento, retornamos para ser pastor daquela igreja. Então foi uma honra, e eu glorifico e exalto a Deus por todas essas realizações na minha vida. Pastor, dentro dessa sua síntese, sua história ministerial, sabemos que o senhor trabalhou muitos anos aqui à frente da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Conta um pouco, pastor, essa trajetória de vida, o senhor aqui por longos anos trabalhando diretamente da superintendência. Fala também dessa experiência que eu teve aqui no Tempo Central, à frente da superintendência da escola. Amado Jair Trajano, nós tivemos o privilégio e ao mesmo tempo a grande responsabilidade no ano de 2000, quando, na função de vice-presidente da igreja, o pastor Roberto precisou dar mais apoio ao pastor Isaac, de sermos indicados pelo próprio pastor Roberto ao pastor Isaac para o substituir na superintendência geral da EBD. Que até então o pastor Roberto era o superintendente da escola. Eu acho que já tinha cerca de 6 anos como superintendente. Assumimos em 2000 e estivemos à frente do trabalho de superintendência por 10 anos. No ano passado, em virtude de um novo momento na minha vida em ministério, com a necessidade de atender agendas fora do estado para palestras e conferências e escolas bíblicas, etc. Conversando com o pastor Roberto, nós entendemos juntos que era um novo direcionamento de Deus para a minha vida, e aí me ausentei, fui afastado, pedi afastamento da superintendência geral da EBD, para agora estar mais livre para atender a demanda dos convites que são realizados geralmente para os finais de semana, e durante a semana continuo cooperando aqui na Faculdade Teológica e junto ao pastor nos trabalhos administrativos da igreja, e aqui também com a equipe